Bom dia, bom dia. Muito bom dia! Bom início de semana, hoje segunda-feira. Galera, o baile seguiu, as férias acabaram. Só que agora tem uma parte do baile que não é tão boa não, né? Congestionamento, trânsito pesado. Gente, escola, volta às aulas, uma série de coisas, povo na fila dupla, dentre outras cositas mais. Hoje a gente vai falar disso, porque daqui a pouco a gente vai ter que sair de casa 3 horas da manhã para estar aqui 7 da manhã para apresentar o TV Verdade. Ainda bem que o Carlinho tá voltando. Cidadão Éder, minha paixão, meu amor, meu cheiro, bom dia! Ele acordou 4 horas da manhã para vir com medo do trânsito. É isso aí. Muito bom dia, Bebel. Muito bom dia às amadas telespectadoras, aos queridos telespectadores, meus colegas de bancada, ao pessoal aqui do estúdio, pessoal lá da técnica, enfim, todo mundo que está aí ligadaço no TV Verdade. Uma ótima semana para todos, que essa semana seja uma semana muito produtiva, abençoada e leve demais. Amém. Agora, cidadão, eu sei que eu estou te devendo um pedido de perdão que eu prometi na sexta-feira, quando o assunto era livramento e tal. E eu já estava sei assistindo. disso tudo, né? Você estava assistindo. Enfim, cidadão, mais tarde a gente fala sobre esse pedido. Vamos ver se você vai merecer durante o programa, porque hoje, segunda-feira, eu já estou estressada com o trânsito, entendeu? Precisamos negociar isso, eu também estou. Agora, gente, a Carol também voltou, a nossa modelo internacional, Carol Lagamba. Pegou trânsito, Carol? Bebel, bom dia, pessoal de casa, pessoal da bancada. Um bom dia a toda Minas Gerais. Peguei trânsito, você acredita? Tem uma ruazinha ali perto da minha casa para conseguir pegar a via principal para cá, que é assim, nem por reza braba, nem por reza braba a gente se livra. Olha, falando em trânsito, tem gente que não pode evitar, Carol, de jeito nenhum, porque trabalha com isso, né, Luiz Ramos? Trabalha dirigindo, tem como evitar o trânsito, né? Bom dia, Bebel. Bom dia, pessoal da bancada. Bom dia, pessoal que está em casa e assistindo. Realmente, a gente que trabalha dirigindo, a gente tem que ter um pouquinho a mais de paciência de quem dirige normalmente o dia a dia. O trânsito tá pesado. Eu sei, gente. Imagina o estresse. Ainda bem que ele é marido da nossa querida Fernanda Garcia, porque aí lá ele desestressa quando vê aquela beldade, aquela mulher maravilhosa, né, Luiz? É verdade. Isso aí é verdade. Quando eu chego em casa, tenho um amorzinho para fazer uma massagem, um chamego, um beijinho, um cheiro. Coisa boa, gente. Agora, o José Aparecido, nosso especialista em trânsito. Vamos ver se ele vai dar mais algo pra gente ficar otimista ou mais pessimista em relação ao trânsito de BH. Bom dia, José Aparecido. Bom dia, Bebel. Bom dia, colegas de bancada. E bom dia a você que ainda não está no trânsito, né? Que vai pegar o trânsito. Olha, eu estava ouvindo ela falar, a nossa modelo aqui ao lado, daquela ruazinha, né? Que ela todo dia fica parada. Você sabia que tem mais de 150 pontos que todo mundo fica parado em Belo Horizonte e que precisa de ações, viu, Bebel? Tem ações de engenharia, ações de gestão do tráfego. Infelizmente, o tráfego de Belo Horizonte, do trânsito de Belo Horizonte, está à deriva, lamentavelmente. Eu gosto de você, José Aparecido, porque isso que eu falei, às vezes a gente fica até pessimista de ouvir, mas é bom dar um choque de realidade, o programa tem que servir para isso, porque eu não sei nem se vai dar tempo ao longo do programa, e olha que o programa tá bem extenso aí, com muita coisa boa e também muita informação. Não sei se dá tempo de falar de todos esses pontos, né, José? Porque, como você disse, é muita coisa e a impressão que tem aquela expressão, né? Muito cacique para pouco índio, parece que é muito trânsito para pouca cidade, não é? Essa é a verdade, né, José? A verdade é o seguinte, é um erro gravíssimo de interpretação da realidade, né? Que é reduzido em 3 ações. O nosso gestor do trânsito, a empresa que administra o trânsito de Belo Horizonte, quer que todo mundo ande de BRT, a pé ou de bicicleta. O carro, Bebel, acredite, não existe para eles. Você não está acreditando? Nós vamos falar disso aqui já já. Ô, gente, ó, eu já vou chamar o break porque realmente a gente já começa estressando. Todo mundo aqui vai tomar uma água para começar esse programa e, se Deus quiser, te ajudar a evitar esse trânsito caótico. Fica aí.
Ô, gente, já vamos começar com essas imagens aí, já começa o caos, né? A gente já fez essas imagens depois da volta às aulas. Voltaram semana passada, mas essa semana é que a galera vem mesmo e começa a frequentar as aulas. Enfim, o que a gente vê são já mudanças, né, no trânsito. O pessoal para em lugar que não pode, o pessoal anda em fila dupla. Enfim, cidadão Éder, o negócio começa a complicar, né? Começa a complicar e a tendência é piorar, porque não há, de forma alguma, nós que estamos aí no trânsito, no dia a dia, nós não estamos assistindo nenhuma ação efetiva, ação de verdade para resolver isso, né? No governo passado aí, ao invés de estimularem o transporte público, o transporte coletivo, fizeram o quê? Venderam um carro para todo mundo, de qualquer jeito, para pagar de qualquer forma. As ruas ficaram superlotadas de carros. Só para falar de um dado aí, foi um crescimento de 74% da frota nos últimos 10 anos. BH, que trem. E vai E aumentar aí, mais Bebel? 62 nos próximos 10. Em pouco tempo, né? E aí, Bebel, aconteceu um fenômeno ainda pior. Porque fizeram um ajuste no Código Nacional de Trânsito, diminuindo a dificuldade, né, e a realidade para se tirar carteira de motocicleta. Com o transporte coletivo ruim, alguém fez as contas e falou assim, se eu andar de motocicleta é melhor do que andar de ônibus. Aí começaram a colocar um monte de imperitos, de pessoas ainda cruas para o trânsito, em cima de motocicleta. E aí o que começou a acontecer? Uma verdadeira guerra entre 4 rodas e 2 rodas, e acontece um outro fenômeno que nós assistimos todo santo dia. As pessoas com essa pressa incrível que não se justifica, começa a passar no corredor, aí acerta uma motocicleta, cai uma motocicleta, impede 1, 2 pistas. Aí é que o caos se estabelece mesmo. E é uma ação que vai tendo consequências, né? Por exemplo, um acidente que tem no anel rodoviário. Aí para a Avenida Amazonas, parou a Avenida Amazonas, para a 381 para um lado, para outro, para a 040 na saída do Rio, e aquela sequência. E nós estamos falando só, a gente vai se ater aqui à questão do trânsito, mas sem contar nas mortes, que isso tudo, né, que o cidadão citou, ocasiona. O nosso consultor aqui, eu queria te perguntar sobre isso, inclusive, que o cidadão está falando. José Aparecido, quando uma coisa acontece em um ponto de Belo Horizonte, reverbera, como o cidadão disse, na cidade inteira. Por que isso acontece? Olha, Bebel e bancada e telespectadores, Belo Horizonte tem um passivo de obra de 40 anos. Tem 40 anos que não se faz obras estruturais em Belo Horizonte. Aí você pode me perguntar, falar assim, não, você está errado. Teve a obra da Antônio Carlos, teve a obra da Cristiano Machado. Teve até o viaduto que caiu, né? Infelizmente. Teve até o viaduto que caiu. Igual aquele viaduto, nós já falamos, precisa de pelo menos um 100 igual em Belo aquele Horizonte. Não, né? Igual aquele que de Deus, deveria ter ficado de pé. Né? Então, veja bem, a cidade tem um passivo de obras que vai ter que ser encarado mais cedo ou mais tarde. Nós não estamos falando do que vem pela frente, nós estamos falando do que ficou para trás. Esse passivo de obra, se ele não for encarado, a cidade pode parar. E ela está caminhando, já está parando em alguns horários, né? Eu chamo a sua atenção, hoje, por exemplo, a Sudecap começou uma obra na Avenida Nossa Senhora do Carmo, numa das pistas de descida da Avenida Nossa Senhora do Carmo. Começou semana passada, na verdade. Mas hoje o motorista está sentindo. Veja bem, todo o fluxo que entra pelo portal sul da cidade, ele já é afunilado em 3 pistas. Hoje ele vai ser afunilado, hoje não, já há uma semana, ele vai ser afunilado em 2 pistas. Uma que vai para Professor Moraes e para Contorno e a outra que vai para Savassi. Ou seja, ao invés de liberar a busway da Nossa Senhora do Carmo, que facilitaria, a busway está lá vazinha e o motorista infartando dentro dos carros. Até no BH Shopping, engarrafamentos, que deve ter gente nesse momento engarrafada. Com certeza, e isso está citando um ponto de gargalo, a gente vai falar de mais alguns, mas eu queria até perguntar isso para a Carol, se ela não estranha, porque o José falou aqui de uma obra que começou semana passada. As férias voltaram e agora continua tendo uma obra. Será que não dava para fazer nas férias? Pois é, ó, eu moro inclusive ali perto da Nossa Senhora do Carmo.
eu não sou consultora nem estudiosa disso, mas eu vejo alguns problemas. Por exemplo, a tal ruazinha que eu peguei e falei no início é a Montes Claros. É a única rua que desemboca na Nossa Senhora do Carmo, tanto para você ir para Savassi, quanto para você ir para o BH Shopping, nos dois sentidos. Então, todo aquele trânsito do Cruzeiro, Carmo, Sion, tudo é desembocado ali. E aí, piora, outro ponto que eu acho que piora muito mais, o crescimento vertical das cidades. A Montes Claros já está afunilada, você para ali, é pelo menos 15 minutos para andar meio quarteirão, não estou brincando. 15 minutos para andar meio quarteirão. A gente sabe Pois que você não tá. eu chego aqui passando mal, gente, pelo trânsito, a dor no estômago. E assim, estão construindo, antes ali era cheio de casa, estão construindo agora prédios de 20 andares, assim, enormes, e 20 andares, assim, cada andar, pelo menos 3 apartamentos. Então, aquela entrada e saída ali, tá tudo parado. Aí, esse ponto onde está parada a Nossa Senhora do Carmo, que fez aquelas obras, realmente começaram a fazer durante as férias. Mas eu vou falar, hoje já estava uma baguncinha aí, vai gente, continuar uma baguncinha maior, porque eu não sei o que acontece. A impressão que eu tenho é que esperam as 3 férias meses, acabar meu e Deus. continuar a obra. E o que é pior, nós estamos assistindo nas imagens aí a transgressão, né, ao regulamento de trânsito. Por exemplo, uma coisa que as pessoas, o motorista podia ajudar, e ajudar muito, sinalizar e mudar de faixa com antecedência quando ele vai entrar numa esquina. Sim. Tem uma imagem que está passando aí que as pessoas passam nessa zebrazinha, que chamam de zebra, no chão. Essa zebra que está aparecendo aí, apareceu agora. Então, as pessoas vai ter uma imagem aí, o carro vai passar em cima dela, um carro branco. Aí, lá vai o motoqueiro, tá vendo? Viseira aberta. Olha lá, essa infração aí é gravíssima. Essa infração é gravíssima, mas todo mundo faz porque não há fiscalização. Quando se tem no chão, gente, uma faixa que é contínua ou que está cortada com a contínua dos lados, igual é o caso aí, Essa zebrinha que você está passar. falando, inclusive, ela estreita uma das pistas, é uma reclamação da galera. Bebel, Não é veja isso? bem, mas nós temos aí uma eles saem de um política. lado e passam em cima dela e vai para o outro. Eu sei que você quer passar a palavra para o nosso convidado, mas é em relação a... Nós temos uma política hoje que do quanto pior, melhor. A BH Trans tem uma filosofia, a filosofia e a orientação é no sentido 180 graus do que deve ser. Tirar carro da rua a qualquer custo. E para isso, deixar o caos tomar conta da cidade. Não vai conseguir, né? Saiu, Não tem jeito. você não vê um fiscal da BH Trans, você não vê mais a polícia militar agindo no trânsito, você não vê a guarda, a não ser quando eles estão canetando. Isso eles sabem fazer, muito bem. Então a ordem é, deixa o caos tomar conta para que nós possamos ser chamados como salvadores da pátria. E olha, estão completamente equivocados em relação ao desejo da população. Uma coisa é o que eles querem que a população faça, ande de transporte coletivo. Mas só de ônibus a população não vai andar. Né? E de bicicleta, nessa topografia também a população não vai andar. A pé, onde é possível, se anda. Então, estão equivocados, fazendo interpretação errada da realidade. Ô Luiz, você que trabalha com isso, que dirige, que é motorista de um aplicativo, você nota tudo isso? Uma coisa que eu também queria te perguntar, se você consegue perceber, essas antes eram principais vias, por exemplo, a Senhora do Carmo que a gente citou, sempre tumultuadas. Agora, os próprios bairros, as pessoas nas rotas alternativas estão virando vias principais dos bairros. Eu quero que você me pergunte sobre Eu vou te isso falar depois, isso tá? também, você vai falar com certeza. E você, Luiz, percebe esse caos todo? Olha, a gente que está dirigindo, a gente percebe um monte de coisa. O dia a dia a gente vai vendo, vai pontuando as coisas que realmente atrapalham o trânsito. Outra coisa também que eu acho que atrapalha demais são ruas estreitas que tem em Belo Horizonte, principalmente no Centro-Sul. São ruas estreitas, mão dupla e tem carro estacionado dos dois lados. Isso é um problema sério, tá? Isso atrapalha demais. E eu acho que uma coisa que assim, influi muito no trânsito é o comportamento do motorista. Eu acho que tem que ter educação, tem que ter respeito. Não tem também, a maioria aqui em Belo Horizonte é gritante, né? Falta de educação. O estresse leva as pessoas a ficarem mal educadas. A falta de fluidez, não há compromisso
com fluidez. E é possível ter fluidez, mas isso leva as pessoas a estressarem. Quando o trânsito não anda, você vai ficando ansioso porque você tem um compromisso, na hora que se solta uma boiada. Entende? Mas também tem aquele pessoal que quer levar vantagem. Por exemplo, essas imagens aí que mostram a entrada do túnel. Ô, gente, isso chega a ser vergonhoso. Teve até uma vez que teve um dos diretores da BH Trans aqui no programa. Eu falei com ele, ficou de dar uma solução e tal. Isso que acontece ali no túnel, vamos falar a verdade? Acontece porque tem gente que não tem educação para o trânsito. E faz o seguinte, primeiro que o brasileiro quer levar vantagem em tudo, principalmente no trânsito. Ele faz o seguinte, ele está ali no túnel tem lá a placa indicando, você vai para Pampulha, é aqui, você vai para o Barro Preto, é aqui, você vai para Nossa Senhora de Fátima, é aqui, são 3 pistas distintas. Como o fluxo que tem melhor sequência é o da esquerda, o que o pessoal faz? Vai para a esquerda, até na saída do túnel. Mas, na verdade, ele quer pegar a pista da direita, que é que tem maior demanda. Então, o que ele faz? Lá na frente, ele trava as 2 pistas, a da esquerda e a do meio, porque, na verdade, ele quer entrar ali e não abre mão disso. Aí, o que acontece? Podem observar isso. Peguem lá diariamente as câmeras da BH Trans, estão à disposição de todos os telespectadores, podem assistir. Vocês vão ver isso lá. O cara para 2 pistas e aqui fica aquele vão, né? Aquele lugar olha vazio. A engenharia aí, né? Cidadão. Exatamente. Olha a engenharia faltando isso. aí. Pois é, mas aí que tem a engenharia. Se a demanda está sugerindo que o fluxo é para a direita, para acessar o centro de Belo Horizonte, todo mundo vai para o centro, 2 pistas. Mas evidente que a engenharia precisa ser convidada para resolver o problema. Isso pode até acontecer agora, quando sair esse novo viaduto que estão construindo isso lá. Parece que agora acelerou, né? Mas vai ser só para ônibus. Mas nesse caso que ele está falando é dos espertinhos. Então o que vai acontecer? Dos espertinhos. Não adianta ter 2 faixas. Mesmo tendo 2 faixas, vão ter os espertinhos que vão querer passar na frente de todo mundo. Eu quero lembrar vocês caras dois é que uma coisa. Esse espertinho, ele gastou por exemplo, da estação Valdomiro Lobo, que é um gargalo, um dos 150 gargalos que precisa. A Avenida Cristiano Machado tem 13 interrupções de tráfego ainda. Não é possível. Aquilo deveria ser uma via expressa. A Avenida Olha aí a Cristiano Machado. A Avenida Antônio Carlos tem 41, pasmem, telespectadores, tem 41 interrupções de tráfego. A Avenida Amazonas tem 45 interrupções de tráfego. Ou seja, quem vem, na hora que chega ali, ele já está, a cabeça, ele tem compromisso, ele tem que bater cartão, a cabeça já está a 1000. Né? E aí ele ouve do gestor do trânsito e da municipalidade, do prefeito e da turma dele, que é o seguinte, olha, eu não vou fazer obra. A cidade tem 40 anos enfiando carro na cidade e não vou fazer obra. A hora que ele chega ali, ele está desorientado, então ele acaba cometendo infrações. Não é porque ele seja mau, é porque é pela necessidade. Ele fala, ou eu faço isso, ou eu não cumpro os meus compromissos. Ah, Zé, mas aí você vai me desculpar, mas eu sou obrigado a discordar, porque é o seguinte, os outros que estão fazendo certo, que estão andando são certo, que estão sofrendo com o trânsito, tal e qual o engraçadinho e espertalhão, eles também têm compromisso. Que é igual para todo mundo, né, Luiz? É igual para todo mundo. Aí é o problema. Aí é que está o negócio. O poder público tem que entender o que está acontecendo e agir. O poder público não está agindo. O poder público parou. Eles querem tirar carro da rua. A indústria automobilística significa 23% do PIB nacional, 15% da mão de obra economicamente ativa, e não pode parar. Entende? Então, a cidade precisa, eu não estou dizendo que a cidade tem que ser para o carro só, mas nós precisamos atualizar esse passivo e nós precisamos criar corredores capazes de fazer com que você atravesse a cidade com fluidez mínima. Estão fazendo exatamente o contrário. Estão estreitando as vias, estão dificultando a vida de quem tem carro. Aqui, 2 situações específicas, o Luiz começou até a falar aqui. Aqui tem que... Não precisa levantar a mão, você vai falando, viu, Luiz? Pode deixar. Você fica tranquilo. Eu quero te perguntar também mais sobre essa questão de gestão mesmo desse processo, né, todo.
E você sente essa falta de educação? Aí é uma questão também humana. Você sente muito isso? Sim, a gente sente isso no trânsito. E vai me desculpar também, eu acho o seguinte, que infelizmente, se a pessoa está dirigindo ali, se ela está estressada e se ela quer passar na frente e acabar atrapalhar o trânsito, acaba que não adianta nada. Nada justifica. Não justifica, não justifica. Eu estou apenas dizendo o porquê. Porque é o seguinte, eu quando eu comecei a dirigir por aplicativo, eu confesso que era um pouco mais estressado. Só que eu fui vendo que não adiantava nada, eu estava atrapalhando. O que foi acontecendo nesse tempo? Eu fui me educando e fui vendo que isso foi funcionando para mim. E eu acho que isso serve muito, sim, porque, por exemplo, a pessoa que vai fazer uma fila dupla para cortar lá na frente, ela realmente tampa o trânsito, ela atrapalha o trânsito e vai criar um congestionamento atrás, entendeu? E hoje em dia, saiu uma estatística agora, que já tem 20 mil carros de um aplicativo em Belo Horizonte rodando, do outro aplicativo já está chegando a 7 mil e 7 mil táxis. Estão todos... Veja bem, nós tínhamos 6.500 táxis que não atendiam a demanda. Hoje nós temos quase 40 mil. Sim, né? E se a pessoa começar a pensar que o que ela gasta para ir até o trabalho, ou para a escola, ou para onde for com o carro, ela pode economizar tanto no estacionamento, no combustível, né? Porque o preço do aplicativo hoje ele é bem em conta. É bem em conta. Mas então, eu vou até falar, viu, Luiz, sinceramente, lógico que isso aí é uma vantagem, mas eu mesmo, eu estou optando por usar o transporte já pago para evitar dirigir. Sim. Sabe? Virou porque estresse. As barbaridades que a gente assiste, gente, sabe? Esse negócio do sujeito levar vantagem é inacreditável. Fazem verdadeiras loucuras. Loucuras. Coisas assim que não... Quando eu penso assim, será que é um ser humano que está dirigindo ali? Ou é um macaco, Cidadão, um chimpanzé que roubou um carro? Eu sou uma Não é possível. pessoa extremamente nervosa quando dirige, quando tem trânsito. Gente, eu me transformo. Realmente. Mas eu não sou mal educada. Então eu sempre tenho aquela lei de passa um na minha frente, eu deixo, deu certo, vai... Por isso que eu tenho optado também e sempre por algum aplicativo ou por táxi, porque é a única maneira que eu me mantenho mais serena. Juro para você. Cidadão, eu não sou a favor de ninguém fazer coisa errada no trânsito. Claro, eu sei né? disso. Mas eu estou dizendo muito menos de construir coisas erradas no trânsito. A razão para que as pessoas cometam tantas infrações. Primeiro, não tem fiscalização. Segundo, o trânsito está levando as pessoas a ficarem impacientes, intolerantes, né? E por que isso acontece? E agressivas também. Omissão do poder, o poder público não está conseguindo compreender o que a população de Belo Horizonte quer. Ele está querendo implantar algo que ele trouxe da Europa. Você ouve os técnicos da BH Trans, a engenharia, e nós estamos falando de 300 engenheiros que a BH Trans tem, se o nossa telespectador não sabe, são 300 cabeças pensando e que não conseguem resolver a porta deles. O bairro mais populoso de Belo Horizonte hoje é o Buritis. Você não consegue sair nem entrar no Buritis em determinados momentos. Não adianta ficar fazendo puxadinho para lá, puxadinho para cá. Nós precisamos de engenharia, nós precisamos de túneis, trincheiras. Que resolva. Né? Aí eles viram e falam assim, obra não, isso está fora de moda. O Juscelino Kubitschek, inclusive, queria construir na Antônio Carlos 6 pistas na época e não permitiram, não construíram, né? O Itamar Franco queria passar a Bias Forte debaixo da Praça da Liberdade, jogando para a Avenida Brasil e para Cristóvão Colombo, criando um corredor de tráfego importantíssimo. Crucificaram o homem por causa disso. A cidade, gente, precisa de corredores de tráfego para tirar carro de onde carro não deveria estar andando. Onde, por exemplo, você pode me perguntar, o telespectador pode perguntar, Praça da Liberdade não deveria ter carro em cima, Praça da Assembleia não deveria ter carro em cima, Praça Raul Soares deveria estar tudo por baixo. Criando corredores de tráfego,
unindo as avenidas, entende? De modo que em qualquer lugar da cidade que você esteja, Sim. você pode entrar num desses corredores e sair dos engarrafamentos e não ficar ali desesperado para chegar no Ô seu Zé, o compromisso. negócio que atrapalha até o lazer das pessoas, que a gente está falando de uma situação de trabalho do Luiz, cidadão também que optou, e a Carol, às vezes até por usar outros meios de transporte, muitas vezes para trabalhar, mas para divertir também. Eu cobri o jogo do Atlético contra o Corinthians na semana passada e uma das minhas abordagens em uma matéria esportiva, que seria o oba-oba do futebol, inclusive tem um pedacinho que o pessoal vai rodar, e foi justamente... As rotas alternativas. Não, antes fosse. Escuta aí o pessoal na Abraão, cara, Zé. Menino, o trânsito tá complicado para chegar? Essa aqui, viu, só? Quanto tempo você gastou? Já tem uns 40 minutos que eu tô no trânsito aqui. Mais de 1 hora só de Abrão Caran. Me explica isso. Aqui está muito claro. Cadê o povo da BH Trans? Sumiu. Né? Os técnicos. Você lembra do guardinha, Lembro. o cidadão? Lembro. O guardinha que tinha na Caetés com Afonso Pena? Todo mundo Se respeitava tiver e um ele apito hoje, botava ninguém nem ordem. sabe o que significa. Né? Entende? O trânsito tinha ordem. Em 1982, o batalhão de trânsito da PM tinha, pasmem, 1.400 homens. Em 1982. Sabe quantos homens tem o batalhão de trânsito da PM hoje? Menos de 400. Se somar a BH Trans, a Guarda Municipal e a PM, não dá a metade. Então, o que está acontecendo? A tecnologia que é para nos pegar, o radar, o detector de avanço de sinal que tem 1 segundo a menos, onde tem o sinal amarelo, onde tem um detector de avanço, é 1 segundo a menos. Montaram um arcabouço para fiscalizar, mas não tem nenhum compromisso com fluidez. E uma cidade precisa de fluidez. Falando em fluidez, deixa eu só fazer um parênteses aqui, cidadão. Eu tô achando você muito fluido hoje. Você tá calmo. Um assunto que é para brigar. Você pegou trânsito, você tá tendo que deixar carro em casa para pagar pelo transporte. Você tá tão fluido hoje. O que está acontecendo com você? É o contrário do trânsito de Belo Horizonte. Eu posso falar a verdade mesmo? Aqui é TV Verdade, né? Pode. É apresentadora. Ah! Eu tô aqui olhando para apresentadora. Eu quero ver na hora Porque eu que assisti Karine o programa sexta-feira e tava aquele invejoso do Ricardo aqui, porque eu tinha meu Você areia me roubou perdoa, praga. falando nisso, você me perdoa pelo que eu te fiz passar? Sobrancelha. Bebel, é sempre um prazer. Uma apresentadora maravilhosa, essa é sempre um prazer. Não, foi tudo muito bem. Mas uma coisa, Bel, que eu queria falar é o seguinte. Como é que os tecnocratas, os burocratas, né? Que o cara é amigo de um deputado, de um senador, não sei o quê, aí vai trabalhar no lugar tal, aquele cabide de emprego tal. Observe o que fizeram com o Mineirão. Observe o que fizeram com o Mineirão. Não tem lugar para estacionar? Tem. A quantidade de vagas hoje dá Calil menos de agora um liberou. quilo E o do detalhe, que era. É só né? para rico, né? É. Porque você pagar um estacionamento, qualquer lugar que você vai hoje, você largar meia hora, é 20, é 30. Antigamente, Né? vamos parar e pensar, Bebel, o seguinte. Eu Virou gosto grande. muito de carro antigo e conheço 99% deles, tá? Antigamente, a Avenida Antônio Carlos, quando tínhamos carros que tinham pneu diagonal, pesavam 3, 4 vezes. Olha lá, cidadão, o povo parado, só pro jogo, olha isso. Pois é, Nós esse é o vamos na problema. bronca. Então, antigamente, era assim, o carro pesava 3, 4 vezes o peso do carro atual. O pneu não tinha aderência na pista que tem o pneu radial hoje. Não tinha servofreio, não tinha ABS, não tinha freio a disco. Ou seja, a capacidade de parada dos carros era assim, 4, 5 vezes o que é de um carro hoje. A velocidade do Antônio Carlos já era 60 km. Hoje explico, continua cidadão. 60 km. Eu te explico. Então, tem alguma coisa errada. E tem outra coisa, Bebel. Antigamente, quando se ia para o Mineirão, além de ter as vagas para todo mundo parar e estacionar com tranquilidade lá, com muita tranquilidade, eles pegavam e invertiam. Deixavam uma pista só
para o fluxo contrário ao do Mineirão. Por exemplo, tá indo para o Mineirão, todas as pistas menos uma vai para o Mineirão. Aí todo mundo chega mais rápido. Acabou o jogo, aí eles invertiam. Todas as pistas menos uma voltam para o centro. Então era assim, o povo andava com aqueles bitelos daqueles carros. Nós estamos falando de Cadillac, de Impala, de Rural, Heroína, aqueles bondes, Não né? tinha nem cinto de segurança. Mas Mas, cidadão... e hoje a velocidade continua a mesma e o radar voltando. Mas né? tem uma explicação. Tem que ter, lógico, arrecadar. Isso é evidente. Eu vou olhar para o nosso amigo telespectador para falar com ele o seguinte. 83% das multas por excesso de velocidade acontece por uma diferença de 1 a 5 km horários. Se a velocidade de Belo Horizonte fosse 70, onde não há trânsito de pedestre, 83%, nós estamos falando de bilhões que deixariam de ir para os cofres da BH Trans. E pasme, cidadão, Eles vão querer? 70% do custeio da BH Trans vem de multa. Isso é muito sério. Se nós tivéssemos um Ministério Público ativo, ele estaria agindo. Nós estamos falando, nós não estamos pregando aqui velocidade para atropelar, matar pessoas. Nós estamos falando de uma diferença de 10 km horários, onde não tem trânsito de pedestre e que tem possibilidade, pista que permita, passe, largura das faixas que permite. E vamos numa outra coisa. Nós temos que pensar hoje, eu até gostaria, o prefeito parece que é um prefeito muito interativo, né? Um cara muito dinâmico, que vive, que governa para o povo. Prefeito, tudo bem, ninguém quer o sinal desguarnecido, ninguém quer todo mundo avançando de sinal e ficar por isso mesmo, não. Eu acho que pode até colocar o detetor de avanço lá. Mas, ô prefeito, vamos ser sinceros, não tinha que ter aquele sinal com o cronômetro regressivo lá para a pessoa saber o que vai acontecer? Porque o que acontece é o seguinte, eu diminuo bem a velocidade quando tem esse sinal, eu diminuo bem a velocidade e fico na espreita. Deu oportunidade, eu acelero e passo, para não ser multado. Agora, outra coisa, prefeito, governador, senador, todo mundo que está envolvido nisso. Gente, quando vocês começam a multar, vocês não estão só multando e tomando dinheiro do cara, não. Às vezes vocês estão inviabilizando a vida, o trabalho da pessoa. Aí, ó, falando de alguém que está trabalhando isso. com Não, isso. eu conheço amigos que estão rodando aí, que eles estão parando de rodar porque não está aguentando pagar multa. E principalmente essa de avanço de sinal. É um segundo Essa do avanço de sinal, ela é... Um segundo a menos do sinal amarelo tem uma diferença nos cofres. Não, e faz diferença Veja no bem, trânsito também. Tem uma conversa o seguinte, quem cumpre a lei não tem que preocupar. São nuances. São nuances. Carol, você já tomou multa? Não. Não, gente, eu tô tão entretida com ele falando, com todo mundo Não, ela participando. tá calada, ela tá assim, com um olhar. Se vocês olharem pra ela aqui nos bastidores, ela tá assim, Eu tô igual uma Horrorizada. aula. Gente, tá sendo uma aula, porque eu tô tendo conhecimento de coisas que eu não fazia ideia. Desculpa, esqueci. Zé Aparecido tem uma consciência de 360 graus do problema. Tipo assim, a educação do motorista tá assim devido a isso daqui. Isso é brilhante. A minha mente fez assim. Carol, olha só. E se a BH Trans tivesse ali, eles estariam me desqualificando. Eles tentam me desqualificar, só que tem uma coisa. A razão e a lógica, não tem ninguém que desqualifica a razão e a lógica. Entende? A nossa realidade, eles querem que nós... Eles pegam a realidade da Europa, de cidades, né? Amsterdã, Berlim, entende? Bonn, na Alemanha, e vem e quer implantar aqui e fala assim... Uma cidade que tem até metrôs lá, né? Eu acho que é desculpa, olha aqui, ó, olha o que ela falou. Cidades metrô, que tem metrôs. Né? Eu queria falar para o nosso amigo telespectador, sabe quando vai ter metrô em Belo Horizonte? Chuta, uns 300 anos, eu acho que não vai ter. Eu também acho que não. É aí que entra o ponto que eu vou falar. Eu acho que é falta de dinheiro. A prefeitura não tem dinheiro para investir. Olhando para a Câmara. Mas vamos falar a verdade. Não quer gastar dinheiro, você sabe quanto custa o quilômetro de metrô? Eles não querem e não têm dinheiro para gastar com isso. Vamos olhar para o telespectador, Bebel, e vamos falar assim, olhando nos olhos. Tá? Há pouco tempo atrás, antes da última eleição,
Furaram Belo Horizonte inteira. Mentirada. Mostraram um monte de metrô e mostraram planilha e mostraram maquete. Gastaram cuidado com absurdo. falar de política Pois aí, é, que a gente eu fala sei. de política, Não quero senão o falar de chefe briga política, com a não. gente quando voltar. Mas prometeram que iam fazer o metrô, gastaram Cidadão. um baita de um dinheiro. Cadê? Sabe quanto custa Não se o constrói quilômetro de metrô. Não, é um absurdo. O nosso telespectador precisa saber quanto é que custa um quilômetro de metrô para ele saber que não vai ter metrô em Belo Horizonte e que existem outras alternativas tão eficientes e muito mais recomendáveis que o metrô. 1 quilômetro de metrô sem roubalheira custa 600 milhões de reais. 1 quilômetro. Não tem. Né? Então, esquece que vai ter metrô. A comunidade de engenharia, em que eu participo, da Sociedade Mineira dos Engenheiros, embora eu não seja engenheiro, eu sou parceiro deles, participo da Comissão Técnica de Transporte, recomenda o monotrilho, que o quilômetro custa 90 milhões de reais. E tem 130 quilômetros de monotrilho de projetos. Então é 90, 600 quanto 90? 600 milhões. E um detalhe, não é só isso. Ele Quase pode ser 10%. construído à noite, ele pode ser construído no canteiro central das avenidas e pode ser construído 5 vezes mais rápido do que o... BH não metrô. tem viaduto demais, não, agora? Falando. Não, Não, tem de menos. Tem de menos, né? Veja bem, as pessoas me chamam de rodoviarista. A turma da BH Trans, do Trans, me chama, né, os xiitas aí da mobilidade, que quer tirar carro a qualquer custo da rua, né, como se fosse possível. Você virar para o cidadão e falar assim, olha, toma crédito para não você pode, comprar, mas não usa o seu carro. Você não, guarda viu? na garagem, é só pra você ter. É só para você ter. É. Né? Fica E sabe uma tranquilo. fala que me irrita? Que eles viram na cara de pau quando dão entrevista, convocam empresa que tanto de microfones na frente. Aí o cara vai assim, porque... Agora você ficou irritado de novo, né? Não, mas vai me Provoquei. irritando. Nós já fizemos as pazes. Nós já estamos de boa. Pois é. Mas aí, Bebel, eles colocam aquele monte de microfone para os tecnocratas e falam assim, tem que entender que é preferência do pedestre. O pedestre tem que ter o direito. Ô, irmão, Pedestre é dentro do cidadão. carro tem um ser humano também. Ô, Que pode cidadão, morrer igual você o pedestre chegou também. aonde eu queria. E tem mais uma outra coisa. Todo órgão que você não usa, ele atrofia. Observem que a quantidade de atropelamentos em Belo Horizonte está crescendo de novo. Por quê? Porque estão fazendo com o pedestre o seguinte, a rua do pedestre, o pedestre tem direito, o pedestre é a parte mais fraca da coisa. inclusive, De fato é perfeito. mesmo. Mas por que não fala pedestre? Você só pode atravessar na faixa. Perfeito. pedestre atravessa em qualquer lugar. Cidadão, aquela imagem que mostrou da saída de Mineirão, de festa, de evento, o trânsito fica caótico também por causa de pedestre. Sim. Eu fiquei preso outro dia num show e fiquei preso num jogo de futebol. Quando eu fui chegando perto do Mineirão, a quantidade de gente que atravessa, o sinal está fechado para eles atravessam. Vai de qualquer jeito. A polícia está lá, não faz nada, só fica olhando. Você tem que ficar parado. O que você vai fazer? Você vai avançar o carro em cima de um cara daquele? Se você avançar em cima de um cara daquele, o cara vai querer quebrar seu carro, vai Aquela querer quebrar calamidade sua tá cara. instalada. E pronto, Olha mas aqui, é assim, carro- a falta de educação, aquela multidão passando e os caras não estão nem aí. Uma coisa a gente precisa entender. Carro não é conduzido por ETs. Carro é conduzido por gente. Um ser humano tá lá dentro. Essa quantidade de carro na rua é o povo dizendo para o poder público o seguinte, eu quero andar de carro, eu não quero andar de ônibus e nem de bicicleta e nem a pé. Segunda coisa, carro não sobe em cima de passeio para atropelar as pessoas, salvo Raras acidentes, exceções. né, que a gente já viu aqui, né, e que é um absurdo, mas carro não sobe em cima de passeio para atropelar pedestre. Sexta-feira até mostrando Responsabilidade da segurança também é do pedestre. Mas aí me vem essa turma e vira e fala assim, não, faixa é do pedestre. O pedestre acha que a faixa é dele E vai. Pedestre, estabeleça contato visual com o motorista quando você for atravessar uma via na faixa ou fora dela. Perceba se ele está te vendo. Porque se ele não tiver, se ele não vai estiver adiantar. vendo, muitas vezes pega o ponto cego do carro, o pedestre está indo achando que, não, o Código de Trânsito me garante. Ou seja, no nosso Código de Trânsito é moderno, mas precisa de ajustes. E também tem outra coisa, né? Vamos falar a verdade aqui também. É lógico que na faixa a preferência do pedestre, em tese. Em tese. Em tese. Sabe por quê, senhor pedestre? Porque existe uma
hierarquia na lei de trânsito. Por exemplo, se tem um sinal luminoso, alguns chamam de semáforo, mas sinal luminoso, e tem a faixa lá, a sua preferência de atravessar é quando o sinal estiver aberto para você. Então, você tem que respeitar aquele sinal lá. E a maioria não Quando sabe tiver disso. um guarda, Perfeito. prevalece o que o guarda fala. Não tem aqui, mas se tiver, é assim. Agora, tem outra coisa. Quando a gente para, você não precisa de diminuir a sua velocidade de travessia e fazer essa cara de nojo que eu é que mando. Não faz isso, não. Vamos fazer uma harmonia no trânsito. Agradeça, né? O motorista da buzinadinha E outra agradece. coisa, né, Carol? Nossa. Muitos não respeitam nem a própria faixa. Não Às respeitam. vezes ficam costurando o carro. No momento em que motoqueiro não é visto e atropela pedestre. Ó, o que eu, tipo assim, eu sou motivo ainda de risos, de chacota entre os meus amigos por só atravessar no sinal verde. Eu fui criada assim. Tipo assim, eu passei a minha vida inteira, quando eu aprendi a andar na rua, Continue, filhinho. quando eu estava fora tá do comendo Brasil. doido. E isso é muito cobrado lá, porque lá pedestre leva multa. Então, todo mundo ficava rindo de mim porque eu não sabia atravessar fora Lá da não faixa. tem paternalismo, Não né? tem, principalmente porque as vias são até impedidas para o pedestre passar em certos pontos. É o que tem que ser. Exatamente. Então, tinha momentos aqui que o pessoal saía, tipo assim, atravessava e eu fico igual barata, igual uma galinha. Sabe aquele jogo que tinha do Atari há muitos anos atrás? De uma galinha atravessando a rua? Era daquele jeito, correndo, voltando, totalmente Carol, você tá falando perdida. isso? Eu queria até comentar isso com o Zé, que ele falou que é necessário que alguns trechos não tenham, o pedestre não consiga. Eu cheguei de Las Vegas recentemente, a gente foi fazer uma cobertura do MMA Alterosa. Chique, hein? E Ele lá, é muito bacana. foi mal, né, cidadão? Desculpa, tá? Mais uma vez. Você andou de mais uma monotrilho vez- lá? Você andou mais de uma- monorail? Sim, e mais uma vez, perdão, tá, querido? Mas é o seguinte, uma coisa que, por exemplo, tem para quem conhece ou quem não conhece, vou explicar. Tem um circuito de hotéis, os principais Strip. hotéis, que é a principal avenida, né, de Las Vegas. Só que você vai visitando os hotéis assim a pé, chega um ponto que você tem que dar uma voltona em passarelas gigantes e tal. Você não consegue ir de um ponto a outro mais. Foi isso que a Carol falou e eu queria... Não, o pedestre chega a um ponto que ele não consegue mais atravessar para nenhum lado, a não ser que seja Deixa eu por uma pegar esse passarela. gancho, Bebel. Pode. O Depois que eu quero acontece com voltar. Depois ele Belo pega esse Horizonte? gancho. Pois é, o que acontece com Belo Horizonte? Os caras param o trânsito, queimam pneu e fica lá. Queremos passarela! Queremos passarela! Fica não aquela usa. coisa lá, morre debaixo da passarela. Ô trem dos infernos! Como é que explica um trem explica desse? essa, Zé. Ah, Deixa eu não, voltar isso com a dói. Bebel. Ô, Bebel, Deus. antes isso de aí. falar de Las Vegas, nós vamos falar da cultura norte-americana, que tem muito mais a ver com a nossa do que a cultura europeia. Aham. O filme que nós assistimos aqui no SBT, normalmente ele é norte-americano. Norte-americano. Hollywood fica em Los Angeles, que é a cidade que tem, pasmem, 16 milhões de veículos. 16 milhões. E ela é só 4 vezes, territorialmente. Só para ter uma ideia, BH tem menos de 2 milhões de veículos. BH Muito está vezes beirando mais. 1.800 1.800. e nos próximos 10 Mais de 8 anos vezes. vai aumentar em 62%. Por isso Deus esse me desespero da turma da BH Trans, que não consegue apresentar a solução. Né? Mas enfim, você está falando de Las Vegas e de passarela, o que nós precisamos em Belo Horizonte? Transformar esses corredores em vias expressas com passarelas. Desses 41 sinais que tem na Avenida Antônio Carlos com Pedro I, juntando Antônio Carlos e Pedro I, metade é sinal de pedestre. Não deixa o trânsito andar. Entende? Passarela. Passarela, por você vai em Brasília. Brasília é tão simples. A engenharia tem solução para tudo. Aí você poderia me perguntar, mas não tem dinheiro para fazer. Realmente não tem. Nós precisamos priorizar. O prefeito, o bom prefeito, é aquele que sabe eleger prioridades. E nós temos prioridades na questão da mobilidade urbana, tanto do ponto de vista de obras, quanto de escolha de modal de transporte coletivo, que ele vai ter que tomar Agora decisão. nós estamos falando, só um parêntese aqui, a gente está falando, citando aí o órgão que administra o trânsito de Belo Horizonte. Eles não têm nenhum representante aqui na bancada, então, inclusive, se quiserem mandar alguma nota, se quiserem falar, comentar algo que foi dito no programa, está mais que aberto aí, o pessoal da produção recebe com o maior prazer no programa de terça-feira, de amanhã, isso pode ser dito, enfim.
todo mundo pode ser ouvido. Ou A então gente senta tá... conosco, né? Senta aqui conosco. Eu já sei o que eles vão falar, hein? O que eles vão falar? Eles vão falar, ó, esse cara aí não entende nada do assunto, esse cara é um rodoviarista, representa a indústria automobilística. Eles me tratam assim, como se eu fosse um débil mental. Eu estou só interpretando a realidade que eles não sabem interpretar. Mas, gente, vamos falar a verdade. Entende? A gente sai para o trabalho. Eu estou vindo para cá, para a TV Alterosa. Não é muito melhor eu vim num ônibus coletivo, sem precisar dirigir, lendo meu jornal, lendo uma revista, olhando lá na internet as últimas notícias, até mesmo para trazer notícia fresquinha. Como é que pro você lê programa. jornal? Se ele for confortável, jeito. cidadão. Pois é, esse é que é o problema. Eu só uso o carro porque eu sou obrigado a usar Mas o no carro. carro você também pode ler jornal. Não, no carro não posso. Então eu uso o carro porque eu sou obrigado. Eu gostaria de usar o transporte coletivo. Juro que eu gostaria para me aproveitar meu tempo, bom, me estressar tivesse menos. mobilidade. Se tivesse mobilidade, agora só que não tem. Agora querem nos forçar e aí vem a falácia, né? Porque é o seguinte, pior que a desonestidade é a co-honestidade. É a pessoa que dá a aparência de honesto aquilo que na verdade é desonesto. Eu tô aqui falando que é uma beleza, que eu sou muito amigo do Gilmar, que tá ali atrás, mas tô aqui mirando ele para poder sentar esse telefone aqui na cabeça dele, que eu tô com vontade. Sabe? Então, essa honestidade que nós temos que acabar com ela. Sabe? Por exemplo, a saída aqui pro Rio de Janeiro, né? Um monte de condomínio que tem ali. A menor buzoei do mundo. Ô, gente, rodízio de placa né? resolve? Hein? Em lugar nenhum do mundo que foi Não implantado resolve. resolveu. Sabe uma coisa que eu queria falar das passarelas? Rápido, só voltando a esse assunto. Tem uma passarela, na época que eu pegava muito ônibus, que construíram uma passarela ali na Cristiano Machado. Só que o ponto onde estava a passarela não parava nenhum ônibus e não tinha nenhum comércio. Tipo, ou seja, as pessoas... Aí, né, Segurança, eu não muita gente tinha tem coragem. Porque um detalhe, eu não tem tinha rampas coragem de de parar ali. rampas de acessibilidade que fazem você caminhar. E aí as pessoas falam, não, eu não vou caminhar isso tudo, não, vou atravessar aqui mesmo. Não. Né? Toda passarela tem que ter um elevador, tem que ter uma escada e uma rampa de acesso. Sim. Né? Agora, ô, Você Luiz, dava uma volta Aqui é meia boca. enorme. Aqui Aquilo tudo, dali, meu aqui Deus, é o um seguinte, absurdo. tudo é na meia boca e na mediocridade. E tudo vale. Se pode fazer bem feito, faz mal feito. Entende? Eles não conseguem fazer. Olha Cristiano Machado, cidadão. As só pistas fechando da aqui, Cristiano Machado vão fazendo assim, ó. Vai e volta, né? Vai e volta. Eu, Mas ve- só eu fechando vejo aqui, mais Bebel. motoqueiro Verdade. passando em passarela do que gente. Com certeza, né? Só fechando que eu comecei a falar aqui, apareceu um monte de gente aí, mandaram tirar todas as árvores ali, né? Entre Belo Horizonte e Alphaville, Nova Lima, né? A NTT, Tira as hein? árvores, tira A as árvores. NTT, hein? Qual que foi a justificativa? Os carros batem na árvore. Ô, gente, peraí. Ô, Jesus Alguém já amado. viu alguma árvore atravessar a pista? Não. O cara que bate lá é o sujeito que está em excesso de velocidade e bateu na árvore. Mas isso é até bom, porque senão do jeito que ficou agora, ele atravessa a pista e bate agora vai ser inocente do carro, outro lado. vai ser carro com carro. E foi a agora. justificativa Exatamente. mesmo. Aqui, Eles tirou estavam o as anteparo. árvores caírem também, né? Tirou o anteparo, tirou oxigênio, tirou a umidade, a pista ficou muito mais quente, tá toda rachada e ninguém faz nada. Ô, cidadão, Ainda tem eu que não pagar tenho pra passar lá. procuração da Via 040, que é a concessionária responsável por aquilo, mas ela foi obrigada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, a fazer aquilo. E cadê as árvores? Contrariada. Ela ficou contrariada de fazer, mas está lá no contrato. E tiveram e que cadê fazer. as árvores? O que foi feito daquele monte de madeira? Gente, uma maldade. gente, É ruim demais. Agora, Ai, Luiz, não gosto nem de pensar. o Zé tá aqui dando um monte de dados, assim, sobre quanto que economizaria aqui, aonde. Você tem noção de quanto você perde em termos de viagem e tal, com esse trânsito de Belo Horizonte? Poderia fazer X viagens, X tempo? Sim, normalmente a gente consegue fazer de 3 a 4 viagens em 1 hora, tá? É lógico que vai depender Da da distância, distância, né? mas assim, a média é essa. Então a gente, quando fica preso no trânsito, por exemplo, você fica no trânsito 40 minutos, você vai conseguir fazer uma viagem, 2 no máximo. Então assim, 50% do que eu poderia ganhar foi embora. Então assim, Sem realmente... contar o estresse. Não, sem contar o estresse, e eu tô parado, eu tô gastando combustível, eu não posso desligar. Não pode desligar. Não Esse posso que é o desligar, grande porque o problema. ar-condicionado E, tem que e estar mais ligado. que isso, o engarrafamento tem um problema de CO2 no meio meio ambiente.
né, aumenta. Deixa eu te dar um exemplo. Todo mundo que vem da Avenida Antônio Carlos e vem da Avenida Cristiano Machado, para alcançar o Barro Preto ali, afunila na Rua Paracatu, né? Também. E para. A Rua Paracatu recebe o fluxo de dois corredores extremamente saturados. Bastaria que a Rua Paracatu fosse tratada como um corredor. No sentido contrário, você vem na Amazonas, para você entrar no Complexo da Lagoinha, você pega a Rua Araguari, que te joga lá no Complexo da Lagoinha. Essas... Rua Gonçalves Dias, para o nosso ouvinte que atravessa da Praça da Liberdade, que vai pegar a Amazonas. Ele atravessa a rua. Ô, gente, olha a Rua Timbira. Tá congestionado, é muito olha a Rua Timbira, Zé, se fosse, muito ponto. Né? São 150. Exato. Não dá pra gente falar nesse programa que Seria 5 programa programas tá para chegando. começar só no funilamento. Belo Horizonte tem mais de 100 rotas alternativas. Nossa, que já estão virando vias Né? principais. Que, se bem asfaltadas, se o que você falou fosse respeitar, sem estacionamento, rotas alternativas é para dar fluidez ao tráfego, né? Se bem asfaltadas, conhecidas, sinalizadas. Ô Zé, eu vou até te pedir, dentro disso, pra você fazer umas considerações finais rápidas, porque o programa realmente está chegando no final, todo mundo vai fazer a consideração final. Dentro daquilo que você... É um assunto que não tem fim, né? Dentro daquilo que você considera mais importante, uma consideração final rapidinho Quebrar aí pra paradigma. gente. A turma que dirige a BH Trans há 25 anos, fazendo a mesma coisa. Quebrar paradigma. Nós precisamos quebrar paradigma. Nós precisamos parar. Nós temos que fazer uma volta de 180 graus e compreender o que a cidade quer e não o que os técnicos acham que é certo. Vamos lá. Luiz, considerações finais. Olha, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que eu vou fazer minha parte. Já que a prefeitura não está fazendo a dela, a gente sabe que não vai fazer, então vamos ser mais educados no trânsito. Eu acho que isso vai resolver muita coisa. O motorista ser educado, o passageiro ser educado, e o motorista de ônibus, o motorista de táxi, o motorista de aplicativo, o próprio pedestre, eu acho que tem que ser assim, entendeu? Seja educado que a coisa já vai melhorar um pouco. Carol. Gente, queria agradecer mais um dia a presença aqui e já estou com saudades, Carline. Foi hoje um grande aprendizado. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Cidadão. Eu tenho que mandar só aqui um grande abraço para a Guarda Municipal de Nova Serrana, pelos agentes Márcio Damasceno, para a Guarda Municipal de Barbacena, Contagem, Betim, Belo Horizonte, professor Valdir e dona Neuza Teixeira. E só falar uma coisinha, gente, o trânsito é um sistema, todo mundo está interligado. Não deu, não deu, né? Ô, gente, muito obrigada pela companhia. A gente queria um assunto mais leve para segunda, mas a gente tem que falar a realidade. Tomara que você não passe tanto estresse no trânsito e também tenha consciência. E olha, gente, quem não saiu de casa ainda, vai com calma, vai com paciência, faz a sua parte. E aí, cada um fazendo, quem sabe a gente também não construa um trânsito melhor, até as soluções virem aí, né? Porque realmente hoje ficou bem claro e comprovado que precisamos de soluções. E também a gente fazendo a nossa parte para pelo menos criar um ambiente melhor. E ó, vamos começar a semana na paz, vamos começar a semana com muita tranquilidade. Não fica buzinando muito não, que é chato, é irritante também, às vezes não tem jeito. E uma ótima semana. Obrigada, viu, gente, pela companhia de Nós vocês. é que agradecemos. O programa foi muito rico de informações. E ó, tomara que a semana de vocês seja muito rica também. Abraço. Tchau.